terceira aula do curso O Código da Vinci. Na aula de hoje a gente abordará finalmente a parte prática do nosso cultivo. Nós daremos início aí à abordagem prática dessa nossa experiência do nosso curso aí de cultivo com fins medicinais. E a aula de hoje será uma continuação da aula passada, né, que a gente falou da parte de substrato, né, para o cultivo mineral. Falamos também de solos orgânicos, mas será usado somente numa aula posterior, né? Então, assim, essa primeira parte que a gente está iniciando é o diário de cultivo mineral, tá? E a gente vai dar início aí, basicamente continuando o processo que a gente estava discutindo na aula anterior, que era a questão do substrato, né? A gente comentou que ia fazer um substrato aí de 50% de coco e 50% de perlita. A gente pegou aí e dividiu esse substrato em 11 vasos, tá? Como eu falei, era esperado que uma ou duas sementinhas não germinassem, realmente não germinou. Germinaram apenas 11 sementes das 12 que a gente botou, tá? Então, assim, são 11 vasos de 5 litros cada um, com 2,5 litros de fibra de coco e 2,5 litros de perlita, tá? A fibra de coco que a gente está usando é o pó de coco, tá? A gente começou, para dar início aí nessa experiência de cultivo, a gente começou fazendo buffering, tá? Que é a tamponação do substrato. A gente basicamente pegou aí uma água, né, 20 litros de água e botamos 40 mililitros de Calmed, e daí 2 mililitros de Calmed a cada litro de água, tá? Em pH 6,0, e a gente regou cada vasinho desse aí com 2 litros de água dessa solução de fertigação que a gente fez aí. Então, basicamente, a gente fez a tamponação desse substrato, né, que é ali para estabilizar e dar os nutrientes iniciais necessários para a nossa plantinha esteja crescendo nessa primeira semana aí com bastante vigor, tá? Com relação à germinação, galera, eu trouxe aqui para vocês verem, a gente ainda não aplicou ali no substrato, deixei mais alguns dias para vocês verem aqui. Vocês podem ver que a radícula cresceu bastante, algumas aqui, como essa aqui, tá já mostrando a folhinha e tudo mais. Então, assim, bem bacana de ver esse processo de germinação acontecendo, bem vigoroso aí a germinação, tá? Esse resultado que a gente obteve mais ou menos em 72 horas, um pouco mais de 72 horas, e agora a gente vai dar início propriamente à parte prática do nosso cultivo, tá, galera? Que é a parte mais legal e a parte mais aguardada aí por todos aí que estão assistindo ao nosso curso. E gostaria já de agradecer a presença de todos aí que estão assistindo. Muito obrigado, tá? Isso aqui é a realização de um grande sonho para mim, estar podendo mencionar para vocês essa experiência toda que eu coletei aí durante minha jornada de vida. Então, com muito prazer que a gente abre oficialmente, tá? A temporada de flores do Código da Vinci, tá bom? Então, assim, a gente vai dar início agora à parte prática e, assim, é importante a gente destacar também que nesse início agora as coisas vão acontecer de uma forma mais lenta, a plantinha vai se desenvolver de uma forma mais lenta, gradual e tudo mais. Então, assim, é muito importante que você tenha paciência e respeite o tempo, né? Respeite todo esse mecanismo que há por trás da bioengenharia da nossa querida planta da cannabis, né? Então, assim, é bem legal observar também todo esse processo, tem todo um saber da natureza ali por trás acontecendo. Então, assim, nada do que está acontecendo acontece por acaso, sabe? A sementinha abre por um motivo, o rabinho branco dela sai, entendeu? Então, tudo isso tem uma explicação científica por trás, é muito bacana pesquisar, tá? O objetivo do nosso curso não é focar nesses saberes, tá? Nesse tipo de conhecimento mais profundo, mais técnico, tá bom? Isso é objetivo de pesquisa de vocês, tá? A gente já tem um material bem bacana, que é a Bíblia de Cultivo Evangelho, tá? Que no momento eu não sei onde que eu vou ter, mas
a Bíblia de Cultivo Evangelho, tá? É um material ali guia do nosso curso. E também temos o que foi lançado agora, o livro do Código da Vinci, a história proibida da planta, tá, galera? Que passa ali por todos os continentes, tá? Os 5 continentes, conta a história ali de todas as civilizações que usaram a planta e as plantas de poder e tudo mais, o uso do cânhamo nessas sociedades ancestrais e tudo mais. Então, assim, é bem bacana conferir também, tá tudo lá no Grimório420.com, tá? É muito fácil, só criar uma continha lá que você tem disponibilizado esse material totalmente gratuito. Então é muito bacana que você esteja criando uma conta e seguindo também lá no Instagram, tá? A página do Grimório 420, lá tem curiosidades sobre a planta, também tem lá no destaque, tem informações do curso que complementam todo esse saber prático que a gente está passando, tá? Então, é isso aí, galera. Vamos dar início agora à parte prática propriamente dita, tá? Então, pessoal, aqui eu trouxe as nossas sementinhas, né, da Sandrip aí. Basicamente, galera, nesse primeiro momento a gente vai buscar aí inserir as nossas sementes nesse substrato, né, que a gente preparou com o nosso buffer e tudo mais, pH 6.0 ali, Calmeg 2 ml por litro. Vocês podem ver que as sementes germinaram legal, saiu bastante a radícula delas. E basicamente nesse primeiro momento o que a gente vai fazer é transplantar essas sementes aí para os nossos vasos, tá, galera? A gente vai estar passando essas sementinhas aí para os vasos e vamos estar cobrindo elas com o nosso substrato para que elas finalizem aí o processo de germinação. Como a radícula desenvolveu bem, né? Isso vai ajudar bastante nesse processo inicial e as plantulas vão nascer mais rápido, tá, galera? Nesse momento inicial aí, quando a plantinha se desenvolve, ela recebe o nome de plântula, tá? E não de planta propriamente dita. Então, assim, é legal fazer essa diferenciação. Então, agora aqui eu vou estar inserindo, tá, galera, nossa primeira planta aqui. Vou estar cobrindo aqui com o nosso substrato. Eu não gosto de cobrir e pressionar ali a plantinha, sabe? Eu vou deixar ela já aqui um pouquinho para fora, porque já tem uma folhinha ali saindo dessa plântula aqui. E, bom, basicamente eu vou dar uma apertadinha aqui do lado da terra, tá? Do lado do nosso substrato aqui para compactar um pouco e ali onde está a planta eu vou dar uma leve prensadinha também, tá? Então assim, agora galera, a gente vai continuar esse processo. Eu vou pegar aqui a segunda semente que germinou e vou estar colocando aqui. É importante, galera, manusear, né, com certo cuidado ali e tudo mais, mas também focar que essas sementes elas têm aí anos e anos de desenvolvimento, então assim, não é uma coisa que tão sensível quanto a gente fala, tá? Então assim, é bem bacana pontuar isso e basicamente a gente está colocando aí as nossas sementinhas nos vasos, tá? A gente vai prensar ali toda vez que a gente botar uma, a gente vai dar uma prensadinha nas laterais, tá? Onde ela tá, se você for cobrir ela, você não precisa prensar, tá, galera? É só você botar ali um pouquinho de terra por cima e deixar que ela mesmo saia do substrato, tá? Porque não é legal você estar prensando em cima da onde você botou a sua sementinha, porque isso pode dificultar o processo de germinação. Então, assim, vamos continuar aqui, tá, galera? E esse é um momento muito bacana de estar se conectando aí com a natureza, de estar se conectando aí com esse processo inicial, né, com Gaia, que é a Mãe Terra. Então, é bem legal, assim, experienciar todo esse momento inicial do cultivo e tudo mais, sabe? É um momento único, realmente, saber respeitar o tempo desse processo todo. Então, assim, é bem legal, tá? Vamos continuar aqui botando as nossas sementinhas aqui nos vasos, tá? Basicamente eu vou continuar esse processo, tá, galera? Aqui no nosso vídeo, tá? Eu vou botar uma por uma aqui.
Então agora aqui eu vou dar uma adiantada. Então, galera, aqui tá as nossas plântulas uma semana depois de terem sido colocadas nos vasos, tá bom? Vocês podem perceber aí que das 11 que a gente colocou, 11 saíram do substrato, então ocorreu tudo como a gente esperava. Vocês podem perceber também que tem algumas que estão um pouquinho mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas, algumas mais verdinhas, uma com sinais de amarelamento, mas isso é normal, tá? É, a gente tem diversos fenótipos aí nessa nossa busca aí pela planta unicórnio. E cada plantinha dessa aí tem características diferentes, apesar de ser da mesma semente, tá? Então a gente trouxe aí as nossas 11 plantinhas saíram bem. E hoje a gente vai fazer, galera, a primeira rega dessas plantinhas, tá? Depois do buffering, que a gente começou fazendo o buffering do substrato, né? Com 40 mililitros de Calmeg para 20 mililitros para 20 litros de água e pH 6.0. Hoje a gente vai estar fazendo uma rega aí já com os nossos fertilizantes aí para começar a dar comida para essas plantas, porque como vocês podem perceber aí, algumas estão com sinal de amarelamento, então isso quer dizer que elas já estão necessitando de comida. Então trouxe aí a solução, tá, de fertigação. Tem 8 gramas de Maxibum aqui, tá, galera? Para 40 mililitros de Calmeg e 20 litros de água, pH 6. pH 5.8, desculpa. E a gente vai estar fazendo a rega aí das nossas plantinhas. E é importante, galera, lembrar que nessa fase inicial as plantas se desenvolvem aí com demora bastante, né? Leva bastante tempo, então é necessário ter calma, respeitar o tempo do cultivo, como eu já falei antes, aproveitar que é a fase inicial aí do cultivo e estar aproveitando para observar as plantinhas, as características. Então esse processo é todo muito bacana, tá? Vamos lá, galera, vamos começar aqui o processo de rega. Eu trouxe aqui um recipiente, né? É uma jarra de 2 litros para fazer esse processo. Eu vou encher ela aqui até a metade ali, mais ou menos 1 litro e 200. E vou fazer a rega com bastante cuidado, galera, com bastante calma. Vocês podem ver aí que eu estou jogando água com bastante cuidado, não vou jogar tudo de uma vez. Sempre segurando a plantinha ali no meio, entre os dedos, tá? Isso é muito importante, segurar a plantinha entre os dedos ali no começo, para que ela não esteja se movimentando ali no nosso substrato, né? Para que não esteja deslocando a plântula de lugar. E eu vou fazer essa rega com bastante calma, galera. Dispersando a água aí por toda a superfície do vaso. Quando eu quiser jogar água ali no meio da plantinha ali, eu vou jogar em cima da minha mão para que escorra ali e desça ali onde está a radícula da planta. E eu vou repetir esse processo, galera, em todos os vasos, tá? Vou fazer com muita calma, sempre regando ali as laterais, tá? Passando a água por cima da minha mão para ir a água ali no meio do vaso. E sempre, galera, sempre lembra de segurar a plantinha no meio dos dedos. Então, vocês podem perceber aí que eu tô fazendo um movimento que meio que circular no vaso, tá? E com muita calma eu tô jogando essa água aí. Às vezes eu dou uma jogada um pouquinho mais rápido, mas é porque eu já tenho uma certa experiência, tá? Fazendo as regras e tudo mais. Então, assim, mas mesmo assim, tendo já uma experiência, é um processo que tem que ser feito com muita calma, com muito cuidado, tá? Porque senão, se a plantinha mexer ali e tiver um deslocamento ou coisa do tipo ali para corrigir, pode ser mais difícil, você vai ter que mexer na plantinha, isso não é muito bacana, tá? Então a gente vai continuar aí, galera, fazendo essa regra aí em cada uma dessas plantinhas, tá? E é basicamente isso, tá? Como eu falei, é uma solução
de 8 gramas de Maxi Bloom para 20 litros de água e 40 mililitros de CalMag para 20 litros de água, pH 5.8, 5.9, tá? E essa solução aí é uma solução inicial, tá, galera? Que é mais ou menos ali um quarto da força original da dose, um quinto da força original da dose, para a gente começar aí o nosso cultivo, tá? Que as plantinhas ali já vão começar a pedir comida, já o substrato é inerte, né? Como a gente falou. E bom, aqui galera, eu vou continuar fazendo essa regra, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo e depois a gente vai vir para finalização da aula, tá bom? Então é isso, sabe, galera? Essa primeira semana se trata sobre isso, sabe? É uma semana que a planta se desenvolve com bastante calma, né? Ela leva bastante tempo para se desenvolver. As coisas não acontecem da noite para o dia. E, assim, é importante lembrar, né, que, como eu falei, de respeitar o tempo, né, da planta e tudo mais, porque, assim, essa fase inicial é muito importante, porque se começar bem, galera, já é um grande passo para que o cultivo todo se desenrole bem, sabe? Então, assim, é muito importante que esse começo seja bem feito, sabe? Para que as coisas estejam fluindo realmente, sabe? Então, assim, é imprescindível, sabe? Que o cultivo seja respeitoso, né, com a questão da planta e com tudo mais, com toda essa questão da ancestralidade que eu citei também. Então, assim, vale a pena focar nesses pontos, sabe? E basicamente a aula de hoje é isso, sabe? Essa aula 3 é sobre isso, sobre essa primeira semana de desenvolvimento, tá? A próxima aula será a aula 4, a gente vai abordar já a semana do vegetativo, serão 2 semanas, então só daqui a 15 dias teremos uma nova aula. Então, assim, o conteúdo adicional pode ser encontrado lá no Grimório, no Instagram do Grimório também. Tem várias histórias lá, informações diversas sobre impérios que usaram cânhamo, cannabis e tudo mais. Também tem informações novas agora com rios de cultivo. Então é bem legal dar uma conferida lá. Esse material todo se complementa com esse curso, entendeu? Então, assim, se você conseguir absorver todo o conteúdo que está sendo passado, você, no final da sua trajetória, será um grower com, digamos assim, com 2, 3 passos à frente, porque você vai ter muito conteúdo e muita metodologia para aplicar, sabe? Então, assim, é bem bacana isso. Então, eu espero que vocês estejam gostando e até a próxima aula.